Oh, aleluia. Quantos sabem que esse tempo é um tempo em que a fé está sendo provada? Amém? Diga assim, a minha fé está sendo provada. Mas se eu for aprovado, diga assim, mas se eu for aprovado... Oh, meu Deus, que maravilha, amém? Poder estar com vocês hoje à noite. Hoje à noite é uma noite incomum, amém? Quantos já viveram essa noite? Ninguém viveu, amém? Hoje é uma noite incomum porque você está passando por ela a primeira vez. Então seja bem-vindo a esse domingo à noite. Diga assim para o irmão celular, seja bem-vindo. Maravilha, queridos. Então, nós temos uma percepção com relação ao ano de 2019. Eu não vou cansar de falar sobre isso, de dizer isso. Amém? Esse ano vai ser um ano onde muitas coisas vão acontecer. Amém? Aleluia. Esse é um ano onde essas palavras que nós temos lançado, elas não são chavões, mas são palavras onde estamos construindo a estrada que nós vamos passar. Quantos sabem que as suas palavras constroem as suas estradas? Aleluia. Quantos sabem que as suas palavras, elas vão no seu futuro, elas criam coisas para você lá? Aleluia. Pois eu digo para você, as palavras que nós temos declarado, elas estão indo adiante de nós. Aleluia. Não sei se você sabe, mas quando você proclama algo, aquilo que você proclama chega em determinados lugares antes de você chegar lá. Amém? Eu nem estou aí onde você está e você consegue ouvir a minha voz. Amém? Aleluia. Estão produzindo um som. E esse som ele está sendo propagado pelo meio por esse ar, por esse ambiente que está aqui diante de você, e ele está alcançando o seu ouvido. Então, a sua palavra, a sua voz, ela vai alcançar lugares que o seu corpo físico ainda não chegou lá. Aleluia, se prepare para ver dias que você não viveu. Rapaz, parece até que é brincadeira isso, né? Aleluia, parece até, queridos, que nós estamos falando a mesma coisa. Estamos mesmo. Amém? Aleluia, sabe, não existe nada novo na palavra, mas a palavra se renova a cada manhã. Amém? Eu não sei se você sabe, mas Deus não chamou você para desistir, Ele chamou você para avançar. E sempre que nós começamos a pensar sobre isso, nós desenvolvemos a percepção, queridos, de que nós não estamos parados. Diga assim, eu não estou parado. Aleluia. Hoje à noite eu vou estar falando um pouco sobre você simplesmente crer na bênção do Senhor. A bênção do Senhor, como eu já tenho falado muitas vezes na igreja, ela não é somente uma manifestação natural, né? Você não é abençoado porque você tem, amém? Não, porque você é abençoado, então você tem, amém? Porque você é abençoado, você vê a manifestação de Deus em áreas da sua vida que com a sua força natural você não conseguiria vencer, né? Eu me lembro de momentos em que Jesus ele estava diante de pessoas pregando o evangelho, pregando a palavra, mas a Bíblia diz que pessoas se ajuntavam para matá-lo. E quando elas chegavam para capturar ele, quando elas chegavam para matá-lo, elas não conseguiam. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus, ele entendia o propósito pelo qual ele havia sido formado. Jesus, ele entendia que as pessoas não podiam tocar nele, por quê? Por conta do propósito, porque havia uma proteção de Deus, né? O Salmo 91 disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Eu não sei se você sabe, mas você está hoje habitando no esconderijo do Altíssimo. Amém? Então, independente de como possa estar a sua vida, independente de como possa estar a sua casa, seu trabalho, qualquer área que seja na sua vida, eu quero dizer para você que o seu lugar não é o lugar de preocupação. Seu lugar é o lugar de descanso. Diga assim, o meu lugar é o lugar de descanso. Aleluia. Agora deixa eu dizer para você, descanso é para quem exerce fé. Amém? Só anda em descanso quem anda exercendo a sua fé. Por quê, pastor? Porque em tempos de adversidade, em tempos de aflições, nós precisamos entender que a fé, ela deve ser colocada em ação. E a fé, ela tem uma ação correspondente. Qual é a ação correspondente da fé? A ação correspondente da fé nem sempre é uma ação física, mas a principal ação correspondente da fé são as suas declarações. Amém? Você não foi chamado para falar o que você vê, você foi chamado para falar o que você crê. Amém? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo 1, diz lá que Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Mas no verso 2 a Bíblia diz, e Deus fala, e haja luz e houve luz. Deus não fala aquilo que ele vê, Deus fala aquilo que estava dentro dele. Aleluia, você não foi chamado para falar a sua realidade, você foi chamado para falar a realidade que está dentro de você.
Aleluia, sabe, existem coisas ao seu redor que ainda não foram formadas, não foram construídas, mas simplesmente porque você vai falar essas coisas, já estão dentro de você, aquilo que está ao seu redor vai passar a existir. Aleluia, lá na frente do meu apartamento estão construindo um novo supermercado. E quando aquele terreno, ele era um terreno que estava somente no barro, né? As pessoas que estavam indo lá, elas iam para lá e elas não diziam, eu vou visitar o terreno. Elas não diziam, eu vou visitar o barro. Não, elas já iam lá e elas diziam assim, não, eu vou lá no supermercado, e falavam o nome. Eu cheguei para um mestre de obra, né, muito curioso, e quando eles começaram a firmar as estacas, né, foi uma máquina lá gigante no seu nome, e ela começou a perfurar o solo, e quando ela puxava, vinha aquele monte de areia, e ali eles enchiam com cimento. E eu aproveitei aquela oportunidade para ir lá e conversar com um daqueles engenheiros, né? E aí eu perguntei para ele, o que é que vai ser nesse terreno? Aí ele disse, aqui vai ser o supermercado tal. E sabe, queridos, para aquele mestre de obra, para aquele engenheiro que estava ali, aquele terreno que para mim era apenas um terreno, para ele já era um supermercado. Por quê? Porque ele estava com o esboço, ele estava com tudo aquilo que iria ser feito ao longo daquele tempo. E sabe, quando uma obra ela começa a ser fundamentada, ela só começa a ser fundamentada porque alguém já preparou o projeto. Eu não sei se você sabe, mas Deus já preparou o projeto da sua vida. Aleluia. Talvez hoje à noite você possa estar parecendo ser um terreno sem forma e vazio, mas eu digo para você, Deus já deu uma forma a você, meu filho. Ele já deu uma forma à sua vida. Você está aqui, irmão? Aleluia. Sabe, esse ano nós temos declarado que esse ano vai ser um ano, parece até que está enjoando falar sobre isso. Esse ano vai ser um ano onde você vai ser alcançado pela abundância. Amém? Você vai ser alcançado pela felicidade. Na verdade, você já foi, né? Eu declaro na sua vida que esse ano vai ser um ano que você não vai experimentar tristeza. Mas, pastor, já aconteceram algumas tristezas. Eu digo para você, meu irmão, você não vive por aquilo que você vê. Amém? Deus chamou você para você andar por fé. E andar por fé é um estilo de vida. Agora, por que Deus, na verdade, Ele abriu a porta para que pudéssemos andar nesse estilo de vida? É porque, na verdade, tudo aquilo que você poderia viver de desgraça, Cristo já pagou o preço da desgraça por você. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Vai lá comigo, por favor. Aleluia. Isaías capítulo 53. Aleluia. Deus é bom. Eu quero que você entenda que dentro dos aspectos, olha para mim agora, por favor. Quando Deus cria o homem, em Gênesis capítulo 1, a palavra fala no verso 26, que Deus diz assim, e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do vaso, sobre os animais que rasteiam sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, mas Deus lhe concedeu o domínio, amém? Deus lhe concedeu o poder para reger, poder para governar, poder para administrar. Esse governo, esse domínio, não era um governo e um domínio passivo, mas era um governo e um domínio ativo. Era um governo e um domínio onde o homem ele seria o centro das atenções dentro da terra. Onde o homem ele iria ditar como as coisas iriam acontecer dentro da terra. O homem, na verdade, ele foi estabelecido por Deus como o governo divino, o governo celestial dentro da esfera terrestre. É tanto que você vai observar que em Gênesis 2 a Bíblia diz que Deus dá uma ordem ao homem. Adão, se você pode comer livremente, você pode desfrutar livremente todos os benefícios que eu providenciei para você na terra, mas do conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que você comer você vai morrer. Certamente você vai morrer. Gênesis 3, a Bíblia diz que o homem peca, e porque ele pecou, a terra veio a ser amaldiçoada. Nós vamos observar que em Mateus, no capítulo 4, no verso 1 em diante, a Bíblia fala que Jesus ele foi tentado pelo diabo. No momento que ele foi tentado pelo diabo, a Bíblia fala, naquele contexto ali,
que naquela tentação o diabo ele leva Jesus para visitar e para visualizar os reinos da terra. Naquele momento ele mostra os reinos e a glória desses reinos. Naquele contexto a Bíblia fala que o diabo diz assim: Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te entregar todos esses reinos. Nós já sabemos que aquela tentação era uma tentação real. Sabemos que naquele contexto Jesus ele foi realmente tentado pelo diabo. Por quê? Porque o diabo ele passou a ter, no momento como ele pecou em Gênesis 3, o diabo ele passou a ter o controle, o domínio, a regência de toda a terra. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, a terra que você consegue visualizar lá fora hoje, é uma terra que hoje está dominada, está de fato possuída, não pelo Senhor, mas pelo poder das trevas. É por isso que você vê tanta desgraça acontecendo. Amém? O som está muito ruim aqui, Jorge. Aleluia. É por isso que você vê muita desgraça acontecendo. Você vê fome, você vê miséria, você vê doença, você vê tragédia, você vê desgraça, vê destruição, vê roubo, vê assalto, vê latrocínio, você vê muita coisa. Por quê? Porque lá fora você não consegue enxergar Deus. A forma de você enxergar Deus hoje é através da sua palavra. Mas eu quero que você entenda que Jesus, ele conquistou para mim e para você novamente o poder para você controlar, para você reger, para você administrar tudo aquilo que está ao seu redor. Você não foi estabelecido por Deus nessa terra para ser um influenciado. Você foi estabelecido por Deus nessa terra para você influenciar tudo aquilo que está ao seu redor. Quem dita as regras na sua vida não é o diabo. Quem dita as regras na sua vida não são as pessoas. Quem dita as regras na sua vida é você. Diga assim: sou eu que dito as regras na minha vida. Sou eu que determino se vou estar alegre ou triste. Sou eu que determino se vou ter dinheiro ou não. Sou eu que determino se vou estar feliz ou não. Sabe, queridos, eu quero que você entenda isso hoje à noite. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 23, Provérbios 23, 7, Provérbios 27, 19, diz que assim como o homem se imagina no seu coração, assim ele é. Você é o fruto daquilo que você se imagina por dentro. É por isso que hoje à noite nós ouvimos uma ministração poderosa. Amém? Jaqueline trouxe hoje de manhã uma reflexão poderosíssima sobre renovação da mente. E ela trouxe alguns aspectos sobre o contexto da vida cristã. E ela falou sobre por que muitas vezes pessoas não estão conseguindo romper. Ela falou sobre rompimento, ela falou sobre os aspectos do rompimento, mas um dos pontos que ela falou foi sobre renovação da mente. Muitas áreas da nossa vida, nós não estamos conseguindo desenvolver, crescer, desfrutar do melhor de Deus, porque não renovamos a nossa mente. Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a Bíblia fala que, no verso 1, fala sobre você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. Mas no verso 2 fala que a condição para você desfrutar o melhor de Deus nessa terra é você renovar a sua mente. Sabe, o melhor de Deus não é desgraça. O melhor de Deus não é tristeza, o melhor de Deus não é doença, o melhor de Deus não é pobreza, não, o melhor de Deus é alegria, é saúde, é paz, é vida, é abundância, é vida no corpo, é saúde plena. O melhor de Deus é alegria. Deus não tem interesse em ver você triste. Deus tem interesse em tudo aquilo que você tocar, prosperar. Amém? Olha o que diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 1. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Sabe, eu quero que você entenda hoje à noite, queridos, que Jesus, ele precisou passar por tudo isso para que você não precisasse passar. Jesus experimentou desprezo para você não experimentar desprezo. Jesus, ele experimentou padecimento, ele experimentou tristeza, para que hoje você não precisasse mais experimentar. Porque a palavra fala que ele ocupou o nosso lugar em todas as áreas que o diabo providenciou para o homem. O homem não foi chamado por Deus para viver uma vida destruída.
O homem foi chamado por Deus para viver uma vida plena. É por isso que João capítulo 10, no verso 10, a Bíblia diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Foi isso que ele fez em Gênesis 3. Em Gênesis 3, ele roubou a vida que o homem possuía. Em Gênesis 3, ele pode matar tudo aquilo que Deus havia colocado dentro do homem. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para restituir. Esse ano é um ano de restituição. Esse ano é um ano que você vai experimentar restituição em áreas na sua vida que estão mortas, irmão. Sabe, eu digo para você, você não pode baixar a guarda. E eu não vou cansar, eu não vou parar de falar a mesma coisa ao longo do ano todo. Enquanto você não estiver vivendo isso, enquanto você não estiver experimentando, vivenciando, pegando, desfrutando, vou parar de falar sobre isso, irmão. Porque sabe, vou te dizer uma coisa, as experiências que você teve até hoje, independente se tem uma experiência ruim hoje de manhã, hoje à tarde, eu digo para você, Deus quer mudar o teu cativeiro. Sabe, meu irmão, eu me lembro que quando Jó, lá no livro de Jó, a Bíblia fala que houve um momento que ele reconheceu que não era Deus que estava colocando desgraça na vida dele. E a Bíblia diz que porque ele reconheceu, porque ele começou a orar, Deus mudou o seu cativeiro. 2019 é o ano que Deus vai mudar cativeiro de pessoas. Sabe, eu sei que tem área na sua vida que você pode estar em cativeiro. Eu posso não conseguir ver, posso não conseguir visualizar, posso não conseguir enxergar, mas você sabe quais são essas áreas. Eu vou dizer para você, meu irmão, você precisa entender que se for o caso de você morrer crendo, morra crendo, mas morra crendo. Aleluia, sabe, Cristo, Ele pagou um preço por mim e por você. Sabe, imagina comigo aqui, irmão, a palavra fala, entenda comigo aqui, houve um momento na vida de Jesus que Ele estava no Getsemane, irmão. Houve um momento que Ele falou ao Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. 3 vezes Ele orou sobre isso. Mas sabe, queridos, Ele não recuou, não retrocedeu. Estando na cruz, Ele estava tão convicto, que no final Ele disse, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos o meu espírito. Ele sabia a quem pertencia. Eu te pergunto uma coisa, irmão, você sabe a quem você pertence? Você sabe que o diabo não pode tocar em você? Oh, meu Deus do céu, oh, aleluia! Aleluia, irmão! Sabe, eu me lembro de uma época, queridos, que Mistinho, antes de casar, ele não estava muito bem. Nós temos um conhecimento sobre isso, isso é público. Houve uma época, uma fase na vida do meu filho, né? Amsterdã nem é filho de sangue, irmão. Mas eu vou dizer para você, o mesmo cuidado que eu tenho com ele, eu teria com qualquer outro filho de sangue que eu viesse a ter. E sabe, houve uma época na vida dele que ele se distanciou dos caminhos do Senhor. E sabe, eu olhava para ele, Maísa olhava para ele, e nós tínhamos aquele cuidado, nós tínhamos a certeza, nós alimentávamos ele com a palavra, nós orávamos por ele, nós cobríamos a vida dele, nós sabíamos que Deus ia virar aquela situação. Sabe, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, você não foi levantado para vergonha. O ano 2019 é o ano de dupla honra. Isaías capítulo 60 e 61 fala sobre isso. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Se prepara, porque 2019 é o ano de dupla honra, irmão. Sabe, e nós olhávamos para ele. Houve um momento que Maísa começou a olhar para o teclado, queridos. E ela olhava para o teclado e ela começava a chorar. E eu olhava também e os olhos enchiam de lágrima. Mas nós pegávamos na mão e nós dizíamos, vai voltar. Eu vejo o Mistinho ali, nós apontávamos a mão para o teclado, e nós declaramos o nome de Jesus, Amsterdã voltando, eu declaro, Pai, as escamas caindo dos olhos dele. Irmão, vou te falar uma coisa, o problema no tempo de hoje é porque nós estamos apáticos, o problema no tempo de hoje é porque nós estamos esperando que Deus faça, quando na verdade somos nós que temos que fazer. O que Ele precisava fazer, Ele já fez. 1 Pedro capítulo 1, no verso 5, diz que Ele já nos concedeu, já nos deu, já nos entregou, já nos preencheu, Ele já derramou na nossa vida tudo que diz respeito à vida e à piedade. Sabe, meu irmão, vou te falar uma coisa, você vai experimentar tristeza, morte, desgraça, destruição, falta, se você quiser. Porque eu vou te falar uma coisa, houve um momento na vida de Jesus, se não me falha a memória, lá em Mateus no capítulo 17, a palavra fala que vieram os homens cobrar impostos. E quando chegaram diante dele, Judas, que era o seu tesoureiro, ladrão abençoado, aquele Judas, viu? Ele não estava com Jesus. E a palavra fala que só quem estava naquele contexto era Pedro e Jesus. E quando aqueles homens chegam, os cobradores de impostos chegam, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, o que te parece?
De quem é que deve se cobrar os impostos nessa terra? Dos filhos ou do restante do povo? Quem era filho era Jesus. Pedro também era filho porque era judeu. Os impostos deveriam ser recolhidos deles. Mas havia naquela época um aprisionamento de Roma. Uma pressão de Roma sobre o povo judeu. Por quê? Porque foi justamente... Sabe que Jesus não veio numa época boa? Sabe que Jesus não veio numa época em que tudo era propício para o evangelho ser pregado? Não, ele veio na época de maior pressão. Tu está pensando que o melhor na sua vida vai acontecer, sabe quando tu estiver bem? Não, vai acontecer quando tu estiver debaixo da maior pressão. Aleluia, sabe porque no momento de pressão é o momento que tu vai produzir, é o momento que você vai rasgar com tudo, com a casca do ovo. Eu estava falando para o irmão aqui da igreja, eu tive uma visão com ele que ele estava rompendo assim a casca do ovo. Irmão, tem gente aqui na igreja que está rompendo com a casca do ovo. Porque eu vou te falar, irmão, tem muito pinto que deixa de virar galo porque não saiu dentro da casca. Saia da casca do ovo, meu filho. Olha aí o tema da meditação da noite. Rompe com essa desgraça, meu filho. Sabe, a casca do ovo, ela serve somente por um tempo. Mas chega um momento que ela precisa ser rompida. Tem gente, queridos, na igreja, que está querendo viver coisas que já viveu no passado. Tem gente que está querendo viver. Não, eu me lembro daquela época. Irmão, aquela época passou, meu filho. Joga no esquecimento. Avança para o novo. E a palavra fala, queridos, que a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. Diz, Pedro, faz o seguinte, rapaz. Vai lá, pesca o primeiro peixe. E o primeiro peixe que tu pescar, pega a moeda dentro daquele peixe na boca dele, traz e paga o meu e teu imposto. Irmão, se Pedro tivesse pescado uma baleia, a moeda estava lá. Mas se ele tivesse pescado uma piaba, também estava lá. Porque não era o peixe, meu filho, estava carregando, era a palavra que ele havia lançado. Vou te dizer uma coisa, meu irmão. Esse é o tempo de você encontrar moeda na boca de peixe. Esse é um tempo, querido, sabe por quê? Porque você vai declarar e as coisas vão acontecer. Olha o que ele diz aqui, ó. Meu Deus do céu, olha o que ele diz aqui, ó. Certamente, verso 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eu estava estudando um pouco sobre isso, né? Nós ensinamos essa matéria lá no Japão. E aqui está falando sobre doença mesmo, está falando sobre enfermidade mesmo. Mas o Senhor começou a tratar comigo sobre coisas, queridos, que Ele levou, que Ele carregou, que são ilícitas de se manifestarem em nossa vida hoje. Eu não sei se você sabe, mas a tristeza, ela não deveria ter, não deve ter e não tem legalidade para entrar na sua vida. Tristeza. Mas dentro da igreja tem muito crente triste. Aleluia. Pobreza. Não tem legalidade sobre a sua vida, mas dentro da igreja tem muito irmão experimentando de pobreza. Porque a Bíblia diz, queridos, que pela sua pobreza nós nos tornamos ricos. Está lá em Coríntios isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, queridos. Nós vamos ver isso hoje. Agora, eu quero que você entenda que Ele ocupou o seu lugar. Ele substituiu você. Quando Adão pecou, a morte entrou. A morte não só é o fato de alguém estar no caixão duro lá, gelado lá. A morte era a separação de Deus, porque Deus era a fonte. Mas a palavra fala, queridos, que quando Jesus Cristo veio, Ele resgatou esse acesso a essa fonte. Eu me lembro quando eu era garoto, eu assisti um filme, eu não me lembro agora o nome do filme, mas eu acho que era alguma coisa chamada Os Fontes da Juventude. Era uma casa que era visitada por alguns senhores, alguns velhos, né? Que quando eles entravam dentro da fonte, que eles saíam com a idade de 20, 30 anos. Irmão, vou te falar uma coisa, se você crê, nem velho você fica. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o poder do Senhor, Ele está vivificando nosso corpo mortal. Está lá em Romanos isso. Oh, meu Deus do céu. O que é que nós precisamos, pastor? Nós precisamos mesmo abrir os olhos do nosso entendimento, meu irmão. Para que nós possamos ver, entender, enxergar. Olha o que ele diz aí, continua vendo comigo. Verso 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz. Essa palavra paz aí não é somente a ausência de guerra. Essa palavra paz aqui, no original, é a palavra shalom. É por isso que esse versículo, muito embora nós usemos ele especificamente para cura, para saúde, quando ele fala sobre paz, Deus não está mencionando somente a cura do seu corpo, meu filho. O castigo que estava sobre ele, a desgraça, a morte, a destruição, a mazela do mundo, a tristeza, a agonia, a falta, a pobreza, a separação de Deus, tudo foi colocado sobre ele, meu irmão. Sabe por quê? Para que você pudesse receber o shalom de Deus. O shalom de Deus não é somente uma paz, eu estou tão com paz hoje. Não, meu filho. O shalom de Deus é uma condição. Ele resgatou você. Você não merecia, pela sua própria força não tinha condições, mas a Bíblia diz que Ele amou você de uma tal maneira, João capítulo 3, no verso 16. Ele amou você de tal maneira que Ele resgatou você. Como? Entregando o seu único filho. Porque a Bíblia diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo homem entrou o pecado. A Bíblia diz que a vida e a salvação e a justificação, ela deveria também entrar no mundo através de um homem. Então, através de Adão, o pecado entrou. Através de Jesus, o pecado saiu. Através de Adão, a morte entrou. Através de Jesus, a morte saiu. Através de Adão, a pobreza entrou. Através de Jesus, a pobreza saiu. Através de Adão, a doença chegou. Mas através de Jesus, ela foi embora. Então, eu quero que você entenda que você não vive mais nessa condição. Você não vive mais na condição de ser um pecador hoje. Você vive na condição de ser justo. Sabe, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, Ele sabe que pode operar na sua vida, Ele sabe que os milagres podem acontecer, meu irmão. Sabe por que os apóstolos, queridos, eles operaram tantas coisas, tantos milagres? Não era porque Ele era diferente de mim e de você. Sabe, Deus não mudou. A ideia de Deus sobre como operar na terra não mudou. O que mudou, na verdade, foi a percepção dos seres humanos com relação a Deus. Nós não entendemos ainda na totalidade quem Deus é. Hoje à noite eu quero que você quebre com a casca do ovo ao seu redor. Hoje à noite eu quero que você entenda que você não foi chamado, meu filho, para viver no seu mundinho. Você foi chamado para voar, meu irmão. Sabe, eu me lembro de um versículo lá no livro de Isaías, capítulo 40, no verso 28. A palavra fala que o Senhor faz forte ao cansado, restaura a força daquele que não tem nenhum vigor. A palavra fala que os jovens caminharão e se fatigarão. Os moços de exausto cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam as suas forças. Tem renovo chegando na sua vida, meu filho. Renovo em todas as áreas. Renovo, 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 meu irmão. Sabe, renovo, querido. Renovo. Renovo, 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 meu irmão. Aleluia. Tem coisas que estão sendo preparadas, mas não estão escondidas de você. Deus preparou elas para você. Meu Deus do céu. Eu tenho um primo, querido, às vezes quando toca aqui teclado, Danilo. Uma vez minha mãe deu um presente a ele que eu sonhava receber, que era um carro de controle remoto. Está sabendo agora ela. Quando ela foi comprar aquele carro, querido, sabe, eu disse, rapaz, isso devia ser para mim. E ela deu aquele presente a ele, meu irmão, e eu ficava olhando para aquele carro, rapaz, era para ser para mim. E eu me lembro, meu irmão, que naquele Natal eu perdi a noite, porque meu olhar era para o carrinho, era para ser para mim. Tem crente que está assim hoje, era para ser para mim, era para ser para mim, e não está desfrutando, meu filho. Sabe, vou te dizer uma coisa, ele podia ter o carro, mas eu tinha era a mãe. Ele tinha um carrinho, mas eu tinha mãe, meu filho. Sabe, tem pessoas que estão assim, rapaz, isso era para ser para mim, mas tem a fonte. Porque eu vou te dizer uma coisa, o carrinho talvez nem exista mais hoje, mas a fonte está aqui diante de mim. Oh, aleluia. Sabe, uma vez estávamos no carro, eu e Simone, irmã de Maísa, e eu comecei a pregar para ela, ensinar para ela a palavra e tal, e ela disse, rapaz, eu não consigo ver. Eu olhei para ela e disse assim, se você olhar, você vai ver.
Como assim? Se você olhar, você vai ver. Irmão, tem coisas que estão tão diante de nós, que a gente nem consegue ver. Rapaz, está tão diante de nós, querido, está tão diante de nós. Não sei nem se a expressão está certa. Está tão diante dos nossos olhos, pronto. A gente nem consegue ver. Sabe aquele versículo, já passasse por ele 10 vezes, 20 vezes, e tu não conseguiu ver ainda? Pois é, hoje à noite tem muita gente sem conseguir ver. Meu filho, se você olhar, você vai ver. Diga assim, se eu olhar, eu vou ver. Oh, aleluia. Então olhe, rapaz. Abre os olhos. Abre os olhos e vê. Abre os olhos e vê. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Sabe, eu me lembro de um momento, queridos, que a palavra fala que os discípulos do Senhor, eles voltaram. E quando Jesus encontrou, acho que foi Tiago e João, que depois eles denominou como filhos do trovão. A palavra fala que eles eram um pouco revoltados porque o povo não havia recebido a palavra. Ele disse, Senhor, o Senhor quer que nós oremos para descer fogo do céu? Jesus olhou para ele, rapaz, você não sabe o nome que o Espírito você é? Tem crente deixando ir e entrar. Sabe que na sua ira, a justiça de Deus não pode operar? Na sua ira, a justiça do Senhor não pode operar. Sabe qual é o seu posto? Seu posto é você crer para Deus operar a justiça dele e continuar andando em amor. Continua andando em amor para tu ver? Continua. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu estou falando isso, queridos, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Hoje eu estava falando, eu não sei se foi hoje ou foi ontem, estava conversando algo com a Maísa sobre uma situação que houve, ministerialmente falando. Foi hoje pela manhã, depois do culto. A palavra que a Jacqueline trouxe, rapaz, tocou no meu coração de uma forma extraordinária hoje pela manhã. Foi maravilhoso o culto. E o Senhor começou a me lembrar, e Ele disse assim, fique tranquilo, rapaz, olha a palavra que o Senhor disse. Sabe que nós devemos entrar nas coisas de forma correta? Sempre que você entra em algo de forma correta, o diabo não pode te acusar. Aleluia. Verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa palavra iniquidade é perversidade, pecado, desgraça, destruição. Tudo aquilo que estava reservado para você foi colocado sobre Jesus. Para quê? Para que hoje você não precisasse mais passar pelo que ele passou. Ele sofreu para você não precisar mais sofrer. Ele padeceu para você não precisar mais padecer. O que é isso, pastor? Isso é substituição. Se há alguma área na sua vida hoje que você não está vivendo a plenitude de Deus, saiba que Ele já pagou o preço para você viver o melhor. É por isso que aqui na igreja, meu irmão, nós nunca vamos pregar sobre você passar pela desgraça e ficar alegre, contente com isso. Não, a gente vai pregar uma palavra para tirar você de onde você está e colocar você no lugar onde Deus quer te colocar. Porque é interessante isso, queridos. É interessante que nós não estamos mais no lugar onde nós estávamos antes de nós recebermos Jesus. A palavra fala que nós somos transportados de um reino de trevas. Antes você estava no reino de trevas, num reino onde o que reinava era o natural, num reino onde o que reinava era o pecado, num reino onde reinava a morte, e agora você foi transportado, arrancado deste lugar e colocado no reino de vida. Agora sabe o que é interessante, queridos? O interessante é que hoje nós estamos reinando com Ele. Efésios no capítulo 1 e no capítulo 2 fala sobre isso, queridos. Você não pode se conformar com qualquer coisa. Deus, quando olhou para a terra e viu que ela estava sem forma e vazia, Ele não ficou conformado com aquilo. Não fica conformado com áreas na sua vida que estão sem forma e vazia. Rompe com isso hoje à noite, irmão.
Aleluia, olha o que ele diz aqui, ó. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado. Irmão, ele foi oprimido e humilhado para você não precisar ser mais oprimido e humilhado. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Sabe por que ele não abriu a boca? É interessante isso, queridos. Quando Cristo estava na cruz, escute isso aqui agora. Quando ele estava na cruz, a Bíblia diz que a minha opressão e a sua, a minha humilhação e a sua foi colocada sobre ele. Mas ele não falou. Por que foi que ele não falou? Ele não falou para que você não ficasse mudo hoje. Ele não falou para que você pudesse falar hoje. Ele não falou para que hoje você pudesse abrir a sua boca e mudar a realidade que está ao seu redor. Sabe, queridos, ele precisava ficar mudo, irmão. Porque qualquer coisa que ele dissesse poderia desfazer tudo aquilo que havia sido construído pelo Senhor. Eu me lembro de um momento, queridos, a Bíblia fala que quando aqueles soldados vieram para prendê-lo, quando perguntaram quem era Jesus, que ele respondeu, sou eu, todos eles caíram, eles recuaram, deram um passo para trás e caíram. Eu quero que você entenda, meu irmão, houve um momento que Pedro foi lá e cortou a orelha do homem lá. E a palavra fala que Jesus responde, Pedro, não faz isso. Você não sabe que se eu quisesse, eu poderia orar ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos? Sabe por que foi que Ele não fez isso? Sabe por que foi que Ele não orou ao Pai, para o Pai enviar 12 legiões de anjos? Era porque Ele precisava passar por aquilo, para que hoje você pudesse orar e Deus enviasse para você 12 legiões de anjos, irmão. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, fala que os anjos de Deus são ministradores ao nosso respeito. Eles foram enviados pelo Senhor. Meu irmão, cada um de vocês aqui tem anjos ao seu serviço. Você não sabe o que é isso não, irmão. Você não sabe o que é isso não. Oh, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Sabe, o Senhor levantou um jovem aqui que tem me ajudado muito, Gustavo. Você vê ele aqui, vê ele meio franzinozinho, pequenininho e tal, para cima e para baixo. Meu irmão, você não sabe o quanto aquele jovem tem me ajudado no dia a dia aqui. E sabe, de vez em quando eu dou cada tarefa a ele que parece ser impossível dele fazer. E, rapaz, nem que ele arruma um jeito para fazer. Ele arruma um jeito para fazer. É muito bom você poder saber que tem alguém que se você pedir algo, a pessoa vai lá e faz. E é um ser humano. Agora deixa eu dizer algo para você. E se você tivesse consciência de que tem um anjo para te servir? Rapaz, é diferente isso. Aleluia. Tem um livro do irmão Reagan chamado Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira e tem outro chamado Toque de Midas. Lá o irmão Reagan fala um pouco sobre a autoridade que os seres humanos possuem sobre os anjos. Porque se você entender, queridos, que os anjos, eles são ministros de Deus ao seu respeito. Ministro, a palavra ministro ali é justamente a palavra ruperete, é a palavra serviçal. Irmão, alguém que está às suas ordens, alguém que está ao seu serviço, alguém que foi enviado pelo Senhor para servir você. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, se você entendesse isso, você não tinha medo de nada. Eu me lembro de uma passagem que a Bíblia diz, lá no livro de Daniel, que a palavra fala que Daniel orou ao Senhor, e por causa da oração de Daniel, um anjo do Senhor, quem lembra o nome do anjo agora? Gabriel, irmão, foi enviado para assistir Daniel, até rima, né? Gabriel foi enviado para assistir Daniel. E a palavra fala, queridos, que houve um momento que Gabriel ele foi impedido de chegar. E quando Daniel continuou orando, a palavra fala que ele chegou diante de Daniel com as revelações, com a palavra, com a resposta. Mas quando ele chega diante de Daniel, a palavra fala assim, ó, que ele se intitula, e ele diz assim, eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Irmão, entenda isso. Por conta da oração de um homem, a palavra diz que o anjo que assistia diante de Deus, o anjo que servia a Deus, foi servir a Daniel. Agora eu te pergunto, onde é que Daniel é maior do que eu e você? Me responda aí agora. Onde é que Daniel é maior do que você e eu? Gabriel, né? Amém.
Onde é que Daniel é maior do que você e eu, queridos? Por quê? Porque ele teve Gabriel servindo a ele. Então eu vou te falar uma coisa, você pode ter Gabriel, o anjo Gabriel servindo a você agora mesmo. Rapaz, com muito respeito ao Gustavo, maravilha, amo demais o Gustavo, mas eu tenho uma ligeira impressão, irmão, que pode ser que um dia Gustavo pode crescer tanto no ministério que ele pode nem ficar em Maceió. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão, os anjos do Senhor estão aqui para nos servir a qualquer momento. Nem desejo isso, eu escutei ele dizendo ali, está repreendido em nome de Jesus. Por que eu falo isso, irmão? Porque tem tantos hoje. Posso citar o Dinho, por exemplo. O Dinho, rapaz, uma benção, mas não está mais aqui. Aleluia. Pastor Isaac, meu Deus do céu. Pastor Isaac, quando eu assumi, queridos, era um dos que estava cotado para ser meu pastor auxiliar. Meu co-pastor. Está lá na igreja da praia, queridos. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Uma coisa eu sei, queridos, que pode ser que pessoas elas possam passar, elas possam vir e possam ir, mas os anjos do Senhor continuam nos servindo. Aleluia. Coloca os anjos do Senhor para trabalhar, irmão. Parece até uma expressão forte essa, mas é verdade. Aleluia. Sabe, eu me lembro de uma oração que eu fazia, né? Depois que a revelação chegou, eu deixei de fazer. Mas quando nós viajávamos para Pernambuco para comprar mercadoria, eu orava assim: Pai, coloca os seus anjos, Pai, com espada desembanhada, espada de fogo, Pai, diante de mim e tal. Fazia muito essa oração. Fazia muito, né, irmão? Tá aí, irmão. Aleluia. Eu sei que quem não gosta de avião, quando entra no avião, Pai, envia teus anjos para segurar esse negócio. Isso é muito bom. Mas é errado isso, irmão? Não. É errado você não orar. É errado você não orar e ficar a viagem todinha. Rapaz, será que vai cair esse negócio? Irmão, sabe qual é o momento que eu mais me divirto dentro do avião? Quando passa por turbulência. Por quê, pastor? Porque eu só vejo o povo se segurando, botando no cinto, ninguém fala, ninguém faz nada, irmão. E eu começo a olhar, normalmente eu gosto de sentar num lugar que eu gosto de ver a asa. E a asa faz... Oh, aleluia. Irmão, vou te falar uma coisa. Um avião nunca vai cair comigo dentro. Após desejo para a sua vida, o próximo avião que você pegar vai passar por uma turbulência grande. Está repreendido em nome de Jesus aqui, já ouvi aqui. Oh, meu Deus do céu. Olha o medo, irmão. Só tem medo porque você não sabe quem está protegendo você, meu filho. Estou brincando com você, irmão, amém? Não roguei praga para você não, irmão. Mas nem que seria bom para você me dar testemunho depois. Oh, aleluia! Sabe, queridos? Na ida para o Japão, foram 3 voos. Um de 4 horas e 2 de 12 horas. 2 voos, irmão, de 12 horas. É maravilhoso, irmão. É bom. Sabe por quê? Porque, sabe, muitas vezes nós precisamos ficar olhando para a mesma coisa durante muito tempo. Aleluia. Você precisa ficar olhando para a mesma coisa. Sabe, quando você vê a paisagem lá de cima, você vê tudo pequeno, por maior que seja. Aleluia. Você tem que ver as coisas que na sua vida, problemas, adversidades, situações surgiram como algo muito pequeno. Sabe por quê? Porque seu Deus é grande, meu filho. Diga assim: o meu Deus é grande. Diga assim: o meu Deus é grande. Agora você crê nisso, irmão? Aleluia. Tem uma vez eu ouvi uma ministração e o pregador dizia assim: Deus grande, diabo pequeno. Vamos dizer isso hoje à noite? Vamos dizer assim: Deus grande, diabo pequeno. Deus grande, diabo pequeno. Deus grande, diabo pequeno. O diabo pequeno diante de Deus, irmão. Agora ele pode ser grande diante de você. Quando você está com medo, quando você está cedendo à pressão, quando você está querendo recuar, quando você está considerando maior o poder do diabo do que o poder de Deus, quando você está com falta de expectativa,
Quando você vê a circunstância, não tem força de lutar contra ela. Sabe, eu te digo uma coisa, meu irmão, o Senhor está te fortalecendo hoje à noite. Força está chegando na sua mente, no seu corpo. Vigor, 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 irmão. Aleluia. Sabe, tiveram épocas, queridos. A gente estava numa oração aqui na sexta-feira pela manhã. Rapaz, a oração foi labareda de fogo, irmão. Mas sabe, quando eu estava ouvindo, eu sentia como que tinha algo prendendo minha boca. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Muitos de nós, o corpo pode estar até livre, mas parece que a boca está amordaçada. Enquanto a sua boca estiver amordaçada, o diabo ele vai brincar e brincar com você. Porque você precisa abrir a sua boca. A sua maior arma, eu vou te falar, não são os seus braços, não são as suas pernas, não é o que está na sua conta bancária. A sua maior arma é a sua boca. Após abra a sua boca e fale. Abra a sua boca e traga vida para onde está a morte operando. Abra a tua boca e declara que não vai ficar assim. Sabe, tem gente na igreja que não consegue levar desaforo para casa, né? Uma vez eu estava dirigindo aqui na cidade, e aí um irmão estava vindo atrás de mim. Aí quando eu passei, aconteceu alguma coisa, aí eu disse assim, o irmão vai buzinar. Foi dito e feito, irmão. Pá! O irmão buzinou. Aí eu liguei para ele, disse, rapaz, ele disse, eita, pastor, eu buzinei aqui porque aconteceu um negócio aqui. Aí tá tranquilo, eu já sabia que ele ia buzinar. Às vezes nós somos rápidos em buzinar, e eu não estou falando isso com o irmão não, amém? Às vezes somos rápidos em tomar uma atitude natural que não vai ter efeito nenhum. Mas não somos rápidos em abrir a boca e mudar a realidade do nosso redor. Abre a tua boca, meu filho. Rapaz, entenda isso hoje à noite. Olha, a pregação de hoje à noite está completamente fora do script aqui. Para alcançar você. Para me alcançar. Aleluia. Sabe, quando eu venho, queridos, de carro, quando estou andando de carro, eu me acordo cedo, estou na igreja, estou no meu gabinete, estou orando, a declaração é a mesma. Pai, obrigado, esse ano é um ano de rompimento. Meu Deus do céu, como esse ano vai ser bom? Eu estou pavimentando a estrada que eu vou passar, meu filho. Pavimenta a sua estrada. Rompa com a casca do ovo. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, só para eu não deixar de abrir, porque disse que ia abrir. Aleluia. Oh, Deus bom. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, no verso 9. Não vou falar sobre dinheiro hoje à noite, apesar desse contexto do versículo aqui estar sendo aplicado a dinheiro, mas eu quero ensinar algo a você hoje à noite aqui. Olha o que diz: pois conheceis a graça. A palavra graça aí é charis, que significa aquilo que dá alegria, deleite, doçura, amabilidade, amém? Disponibilidade de graça, favor, bondade e misericórdia da parte de Deus. Então, pois conheceis o favor, a graça, a bondade de nosso Jesus Cristo, que sendo rico, qual era o momento que Cristo era rico? O momento que ele era rico não só era o momento que ele estava nos céus com o Pai. A riqueza aqui, ela não está ligada à abundância de bens materiais. A riqueza aqui, ela está ligada a quem você é e o que você tem dentro de você. Então Cristo, no momento que ele se fez homem, ele continuou sendo rico. Por quê? Porque tinha a vida de Deus dentro dele. Mas a palavra fala, pois conheceis a graça, o favor, a bondade do nosso Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Qual foi o momento que ele se fez pobre, irmão? Não foi o momento que ele se tornou humano. Porque a palavra pobre aqui é a palavra pitucheu, que significa miserável, ausente do poder de Deus, ausente de recursos. A palavra diz que ele se fez pobre. Sabe quando foi que ele se fez pobre? Ele se fez pobre na cruz do Calvário, irmão. Quando ele recebeu o seu pecado, o meu pecado, a sua pobreza, a minha pobreza, a sua doença e a minha doença, lá na cruz. Agora entenda aqui a parte B do versículo.
se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A palavra rico aqui, meu filho, não é somente abundante de recurso financeiro. A palavra rico aqui é amplamente suprido, abençoado, próspero, feliz. Diga assim: eu sou feliz. Aleluia. Mesmo que você não esteja agora. Porque a sua felicidade, vou te falar, ela não é condicional, ela é real. Felicidade condicional é aquela que está esperando acontecer para ser feliz. Felicidade real não. Felicidade real é aquela que você vive independente de como você está se sentindo. Felicidade real é aquela que você desfruta independentemente do que o diabo está falando, que as pessoas estão falando, do que você está vendo. Você é feliz porque Deus fez você feliz. A palavra fala que Ele trouxe para você, é sua. Eu preguei há um tempo atrás: se Deus quer dar a você, pelo amor de Deus, receba. Amém? É seu, diga assim: é meu. E eu recebo nessa noite. E eu vou andar com essa palavra. E eu não vou desistir. Eu não vou parar. Porque eu sei quem tem me fortalecido. Diga assim comigo: esse ano é um ano de rompimento. Esse ano é o ano do favor de Deus na minha vida. Diga assim: esse ano é um ano de abundância, abundância de graça, abundância de recurso, abundância de favor, abundância de vida, abundância de poder, abundância na sua vida, meu filho. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Sabe, tem coisas, queridos, que o Senhor preparou para você. Tem coisas que estão prontas para se manifestar na sua vida. Não é tempo de você entristecer. Não é tempo de você parar. É tempo de você se levantar e ser ousado. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está se aperfeiçoando agora mesmo. A graça do Senhor, a unção do Senhor. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, quero te render graça nessa noite. Te agradecer, Pai, pela palavra que foi ministrada. Eu oro, Pai, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos hoje à noite, para que possamos entender a Tua vontade, entender o Teu chamado. Mas, Pai, eu oro para que possamos transbordar dessa convicção. Convicção de quem somos, convicção do que podemos, convicção do que temos no Senhor. Eu oro por eles, Pai, e os abençoo nessa noite, em nome de Jesus.